Olha lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Flamengo e também do Palmeiras. O Palmeiras que tá tentando de tudo para poder contratar Bruno Henrique do Flamengo e o Flamengo não quer. Parece que o Flamengo não tá querendo renovar com Bruno Henrique. A proposta do Flamengo é muito inferior à proposta do Palmeiras. A Leila Pereira bateu na mesa lá, botou patacão de dinheiro, 2 milhões de reais de salário para o Bruno Henrique, 4 anos de contrato, né? É uma proposta muito boa para um jogador que vai completar 33 anos no final do ano, galera. O que vocês estão achando? Quem será que vai ficar com o Bruno Henrique? Será que é o Palmeiras? Será que o Flamengo renova com o jogador que tem um contrato terminando em dezembro, galera? Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse caso aí do Bruno Henrique envolvendo o Palmeiras. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Pro Merentiel. Ué? Porque o Merentiel, ele na reta final do Brasileiro do ano passado, ele não foi mal. E nesse ano, aí talvez tenha sido um erro de avaliação também do Abel. Tinha um limite de estrangeiros. Uma semana depois mudou. E o Palmeiras foi obrigado a dispensar, a negociar um. E aí escolheram o Merentiel e na semana seguinte mudou. Que aí o Abel falou, poxa, eu não queria e a regra aqui no Brasil muda de um dia para o outro. E ele tá certo. E a gente perdeu, e ele tá certo. E a gente perdeu um jogador. Mas assim, o Atlético também, em 21, ele tinha 1 bilhão de estrangeiros. Não pôde Ele jogar. Rodava, né? Sim. Mas não deu certo, Lembraram. vai. O fato é que de 16, vamos falar do Piquerez e do Murilo. Agora, eu ontem, na hora que saiu assim, 4 anos de contrato, apuração da ESPN, etc, sobre o Bruno Henrique. Antes da gente chamar o Rafa para falar do Flamengo, eu queria que vocês falassem sobre... São 4 anos de contrato para um jogador que completa 33 anos agora. Se fosse 1 ano de contrato, eu falaria, cara, vale o que fosse. 2 anos, eu falo, beleza. 3 anos, 4 anos. O lado do Palmeiras já tá assim, meu Deus, a Leila enlouqueceu. Não temos nada para a Leila enlouqueceu. E do lado do Flamengo tá assim, cara, nós não podemos perder ele de jeito maneira. E agora? Então, eu não confio tanto nessa investida do Palmeiras, não confiar de que existe tão interesse. O problema não é a informação. Exato. A proposta existe. Mas de que o Palmeiras vai honrar uma proposta, de fato, de 4 anos pelo Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique chegar, Leila, eu não dispensei o Flamengo, quero fechar com o Palmeiras. Talvez o Palmeiras seja obrigado a dar um passinho para trás. Porque 4 anos... Aí ele volta pro Flamengo. Não, mas 4 anos para o Bruno Henrique é algo como o Edu destacou. Bruno Henrique vai ter 37 anos quando esse contrato acabar. Nenhum clube na situação do Palmeiras, que tem organização financeira, que tem um projeto esportivo que aposta em jogadores mais jovens, com potencial de valorização, faz esse tipo de movimento no mercado, mesmo sendo o Bruno Henrique. Eu entendo que o nome Bruno Henrique desperte isso. Pô, se precisar fazer uma loucura, esse cara aqui vale. Mas vale até a loucura financeira de você oferecer um alto salário, mas não por 4 anos de contrato. O Flamengo está sendo prudente, mesmo sabendo que se trata de um ídolo, de tentar endurecer nessa negociação, porque faz todo sentido. E não é que a gente está dizendo que a carreira do Bruno Henrique acabou. Não. Pode ser que o Bruno Henrique seja o novo Zé Roberto e jogue até os 40. Mas a partir dessa faixa etária, é natural os clubes terem prudência em renovação por tanto tempo. Tanto é que o Palmeiras agiu dessa forma com o Dudu. O Palmeiras foi ali rígido na negociação, fechou por 2 anos, com 1 a mais, dependendo de cumprimento de metas. Então, essa é a postura ideal. Pode ser que o Palmeiras esteja nessa movimentação, jogando aí esse trunfo de 4 anos de contrato, para dar uma resposta ao seu torcedor, porque a diretoria está muito pressionada E ao por mesmo tempo dar contratações. uma inflacionada Também. nas contas do Flamengo. A gente tem o que a Leila falou na semana passada, não foi isso? Porque ela foi questionada sobre contratações de impacto, contratações bombásticas, na entrevista há poucos dias. Vamos lembrar o que ela falou, então. Eu não vou sobrecarregar o Palmeiras financeiramente para dar satisfação para jornalistas, com todo o respeito que eu tenho a vocês, a alguns torcedores, que eu sei que o torcedor quer contratação, quer contratação, quer contratação, mas quem paga essa contratação é o clube. E eu não posso, entende, sobrecarregar o clube acima do que é possível pagar. E eu não vou contratar atleta aposentado em atividade. Eu não vou fazer isso. Se não é aquele atleta que vai suprir as necessidades do nosso treinador, eu prefiro não trazer.
Não que o Bruno Henrique esteja aposentado, não é o caso hoje, mas daqui 4 anos também já vai ser uma condição diferente. Então, assim, das duas, uma, é fato. Ou a Leila simplesmente enlouqueceu e bateu um desespero nela para dar uma resposta, ou porque politicamente ela precisa, porque ela precisa se relacionar com a torcida, ou é essa loucura na cabeça dela, ou o que eu acho que está acontecendo, ela está jogando no mercado. E assim, fez a proposta existe? Existe, mas tomara que ele não aceite. Ou ela já sabe que ele não vai aceitar. E o Palmeiras sabe que a prioridade do Bruno Henrique é renovar com o Flamengo. O Bruno Henrique quer isso, mas não o Flamengo vale. quer, mas em outros termos. Uma pergunta aqui pro torcedor. Sabe qual é o problema, Mari? Responde pra mim, Bruno, com seu conhecimento de torcedores do Palmeiras e quem quiser mandar nas redes sociais. Não vale, então, a loucura de... São 4 anos de contrato, esse é o contra. Mas o pró você tá tirando o cara que mais está jogando hoje, atualmente, do seu principal rival dos últimos anos em termos de competições, num ano que o Palmeiras não teve um grande sucesso na temporada. Então, você está dizendo que pelos 4 anos de carreira não vale talvez fazer todo esse movimento pensando principalmente a curto prazo. Tem uma enquete que eu fiz com palmeirenses aqui. Tem mais de 5 mil votos. 53% falando que é loucura. E 47% entendendo que vale. Olha como está equilibrado. Mas tem um ponto. Mas eu acho que assim, se o Bruno, eu acho que ela está jogando para tumultuar o Flamengo, para inflacionar o mercado do Flamengo. Como o Flamengo fez quando o Palmeiras discutia a renovação com o Dudu. Acho que não de uma maneira tão clara como foi agora. Com o Pedro, já teve. E até bom citar o Dudu, porque imagina se rola esse negócio. Mas, Breiler, é aí que eu vou chegar. Se o Bruno Henrique aceitar, a Leila vai ter um problemão no Palmeiras. Daí pra frente. Daí pra frente, porque é o seguinte, ela vai ter que, no dia seguinte, oferecer o mesmo pro Everton, pro Gustavo Gomes, pro Zé Rafael, pro Rafael Veiga, pro Rony e pro Dudu. Não, e tem um problemão porque a diretoria vai se queimar com o Dudu, porque a diretoria esticou a corda para o Dudu ceder, o Dudu cedeu, foi uma negociação difícil. E vencedor, né? E não ofereceu 4 anos de contrato para o Dudu. Um ídolo ofereceu do clube. 3, sendo o terceiro condicionado a desempenho. Então, por tudo isso, não faz nenhum sentido, depois dessa negociação com o Dudu, pela política esportiva que o Palmeiras tem, contratar o Bruno Henrique nesses termos, 4 anos e com salário alto. Isso seria incoerente com a própria gestão da Leila no Palmeiras. A Leila nessa hora fala assim, mas nada tá bom também. Aquele vídeo do César naquele reality show. Tudo que eu faço tá errado. É César? Tudo que eu faço tá errado. Eu falo tá errado, eu peço tá errado, eu compro tá errado. Ou o palmeirense fica vendo assim, quando jogava no Flamengo servia. Agora que vai pro Palmeiras não serve mais nada. Não é isso, né? Não. A qualidade do jogador Se fosse 1 ano, 2 anos, a gente não discutiria. Ô, Rafa, mas aí do lado do Flamengo, eu abri lá os posts da matéria, o palmeirense meio preocupado com o tempo, mas sabendo que é um grande jogador. O lado do Flamengo tava assim, eu mordo a virilha do Marcos Braz se ele deixar isso acontecer. A do Marcos Braz é do Landim, né? Os dois estão muito preocupados. O Landim, inclusive, já disse textualmente para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel que manter o Bruno Henrique é obrigação. O Flamengo não pode permitir que o jogador saia, principalmente para o principal rival em termos de investimento, de grandes objetivos na temporada no futebol brasileiro e sul-americano, que é o Palmeiras. Bom, o caso do Flamengo é o seguinte, né? Em função dessas últimas informações e a insistência do Palmeiras em contratar o Bruno Henrique, não sei se é um blefe, né? Tem esse debate sobre isso, e há pouco o Edu trouxe essas informações também, mas diante dos fatos que estão colocados na bandeja do futebol, o Flamengo sabe que precisa agir. Então marcou um novo encontro com o Denis Ricardo, que é o agente do Bruno Henrique. Esse encontro vai acontecer em Belo Horizonte. O Denis Ricardo está bem incomodado com a maneira como o Flamengo está, no entendimento dele, esticando a corda e não querendo dar os tais 3 anos de contrato que o Bruno Henrique pede. O Flamengo chega no máximo a 2. E o jogador até aceita receber menos para ficar no Flamengo do que ir para o Palmeiras pela sua relação com a torcida, pela sua idolatria. O Flamengo treinou agora pela manhã no CT Jorge Alá, o Ninho do Urubu, e recebeu de volta na seleção brasileira o Gerson e da seleção uruguaia o Arrascaeta, jogadores que não entraram em campo no clássico de ontem no Estádio Centenário. Significa dizer que eles estão disponíveis e devem ser relacionados para o jogo de hoje. Como acontecia com o Sampaoli, como acontecia com o Vitor Pereira, com o Tite, o Flamengo não vai divulgar a relação de atletas para os jogos.
Então o embarque hoje, às 5 da tarde, para BH, é que vai mostrar quem efetivamente está ou não está indo para a capital mineira para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Essa conversa com o empresário do Bruno Henrique pode acontecer hoje à noite, pode acontecer amanhã na parte da manhã ou na parte da tarde, mas o Flamengo vai aproveitar essa viagem para tentar alinhavar ainda mais a sua negociação para a manutenção do jogador. E há muito otimismo, apesar de tudo isso que nós estamos debatendo e as informações que vêm relacionadas ao Palmeiras, há muito otimismo de que haverá uma equação entre as duas partes e que o Bruno Henrique permanece no Flamengo. Há muito tempo eu não sentia a diretoria do Flamengo tão confiante no desfecho favorável de uma negociação como ela está em relação à permanência do BH. E tem... Fala, Mari. Não, eu falo que isso é uma boa notícia, pelo menos pro torcedor do Flamengo, ouvir esse lado do Rafa. Eu tô quase duvidando que o Bruno... eu duvido que o Bruno Henrique vista a camisa do Palmeiras. Você duvida? Duvido. Eu duvido. Tudo bem. Pode até acontecer, né? Mas Cuidado com o corte, hein? Vai virar meme de novo, hein? Ele é bom nisso, né? O melhor é o de novo, né? O melhor é o de novo. Não, mas eu não acredito. Entendi porque o Quem de novo. nunca? Por quê? Coloca todo mundo na tela para todo mundo ir junto no balaio. Não, eu tô duvidando, por causa de todo esse porque cenário que a gente o falou. pai Vicário faz sucesso nas redes, né? Todas Rafa, as perspectivas dele, dão um corte e viralizam. E não só por causa de tudo isso que a gente já falou, que são vários argumentos, e mais um que também é importante, o Abel. O Abel não gosta desse tipo de negociação. Então, O Abel precisa gostar de algum tipo de negociação grande também. Mas quando a gente Registro fala que o 16 Palmeiras nomes que- está disposto a Que oferecer... ele indicou, né? O Palmeiras está disposto a oferecer um alto salário e 4 anos de contrato para um jogador como o Bruno Henrique, sabendo que isso pode ser apenas para inflacionar o adversário, para mexer com o mercado, gera também no torcedor do Palmeiras uma expectativa, tá, ok, entramos nessa para mais ou menos perder, né? Quem vem então? Porque assim, se Porque tinha dinheiro para esse, tem dinheiro para o outro. Exatamente. É verdade. Isso é verdade. Você acaba inflacionando também o nervosismo Você e a estava ansiedade disposto a isso, né? Pelo Bruno Henrique, você pode estar disposto... a fazer pelo... E o próximo jogador que o Palmeiras possivelmente vá, né, tente contratar, ele vai pedir 4 anos também. Também vai pedir 2 milhões e não sei quanto, né, Mário? Depende do perfil, às vezes, do jogador também, né? Às vezes chega uma propostinha boa, vai ter que tirar, pagar o clube. Não sei se a Leila também seria tão ingênua de fazer o mercado todo jogar contra ela nesse sentido. Acho que alguma estratégia tem nisso aí. Porque aí, né, Edu, também tem essa questão interna do Palmeiras, que é ela ter perdido popularidade na última semana. Isso com a torcida e também politicamente, Edu. É isso, Bruno. Com a torcida, sem dúvida alguma, já não vinha com muita popularidade e depois das críticas feitas, perdeu não só com a organizada, que foi motivo das críticas da Leila, mas até com o chamado torcedor comum, que nunca se manifestou assim de uma maneira tão veemente contra a administração da Leila. Aquela entrevista, por alguns aspectos, pegou mal. E politicamente falando, por informações apuradas até pelo ESPN.com.br, ela perdeu pontos com pessoas da direção executiva e legislativa do Palmeiras, do Conselho, que apoiam ela e que apoiavam ela. Então, neste momento, é uma situação em que a Leila se colocou de uma forma desconfortável e aí, para tirar toda essa responsabilidade, para voltar a ficar confortável, nada melhor do que trazer reforços. Já que títulos não poderão chegar nessa temporada, reforços para o ano que vem ajudam bastante na recuperação da imagem. Rafa e Edu, vocês dois estão em quadro. Galera, isso aí, né? A situação aí tá sinistra aí entre as duas equipes, né? Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem a vantagem por ter o jogador no clube, o jogador ter identificação, ter ganho muitas coisas. Ele quer permanecer no Flamengo, mas tem um porém. Ele vai querer ser valorizado. Não adianta o Flamengo vir querer com proposta muito abaixo que ele não vai aceitar. Não adianta. Não tá errado. Não adianta o Flamengo, só quero 1 ano de contrato. Vai perder pro Palmeiras. O Palmeiras aceitou 4 anos, 2 milhões de salário. O Flamengo, no mínimo, tem que oferecer um salário um pouco... Não precisa ser 2 milhões, um pouco abaixo aí, 3 anos. É o que o jogador quer. O Bruno Henrique, ele quer 3 anos no Flamengo. Será que não dá pro Flamengo renovar por mais 3 anos e um salário razoável? Aí pro Gabigol, né, que não tá fazendo nada, os caras querem oferecer 2 milhões e pouco. Tem que negociar, galera. Tem que negociar, porque se o Flamengo perder o Bruno Henrique, essa diretoria vai sofrer na mão do torcedor, que o torcedor vai pegar no pé. Vai falar, pô, deixa o Bruno Henrique embora. Pô, fizeram pouco caso do jogador, entendeu? Que vai ter isso. Vai ter isso. E o Palmeiras, quando quer tirar um jogador,
Bem forte, a proposta vem forte. E se o Bruno Henrique for pro Palmeiras, vai ser uma contratação aí de peso. Porque, na minha opinião, ele é melhor que o Dudu. Desculpe aí o Dudu, né? Mas, na minha opinião, ele é muito mais decisivo que o Dudu. Muito mais. É um cara que sabe cabecear, um cara que corre bem ali na lateral do campo, né? Então, acho que seria uma baita contratação, né? Uma baita contratação. Agora, vamos aguardar os próximos capítulos desse episódio envolvendo Bruno Henrique, Flamengo e Palmeiras.